Hipertensão arterial sistêmica é o tema que vamos apresentar nesse trabalho de farmacologia. O nosso grupo é composto por Carolina Barros, Flávio Drummond, Jaqueline Fonseca, José Marcelo, Júlia Simonini, Lucas Garavini, Maria Eduarda Vieira, Maria Luísa Andrade e Vitor Pantuza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que é hipertensão arterial sistêmica, que também é conhecida como RAS. Bom, a hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento, sendo ele medicamentoso ou não medicamentoso, superam os riscos. Portanto, trata-se de uma condição multifatorial, que depende de fatores genéticos e epigenéticos, ambientais e sociais, caracterizada por elevação persistente da pressão arterial, ou seja, a pressão sistólica maior ou igual a 140 mm de mercúrio e pressão diastólica maior ou igual a 90 mm de mercúrio, medida com a técnica correta em pelo menos 2 ocasiões diferentes e na ausência de medicação antihipertensiva. É aconselhável, quando possível, a validação de tais medidas por meio de avaliação da pressão arterial fora do consultório por meio da monitorização ambulatorial da pressão arterial, da monitorização residencial da pressão arterial ou da automedida da pressão arterial. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a intervenção farmacológica com antagonistas e agonistas adrenérgicos. Os bloqueadores adrenérgicos atuam em receptores beta-adrenérgicos e alfa-adrenérgicos, pré- e pós-sinápticos, reduzindo a pressão arterial primordialmente pela diminuição de débito cardíaco como consequência da redução do tônus simpático. Entre eles, os beta-bloqueadores têm sido os mais estudados. Seus vários mecanismos antihipertensivos envolvem diminuição inicial do débito cardíaco, redução da secreção de renina, readaptação dos baroreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Embora tenha um perfil farmacológico conhecido, provas atualmente disponíveis não apontam o uso dos beta-bloqueadores como primeira escolha para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica, por não se mostrarem eficazes em reduzir o risco da doença arterial coronariana e da mortalidade. O atenolol é um dos beta-bloqueadores mais usados em RAS, em razão de sua seletividade por receptores beta-1 cardíacos, maior conveniência de esquema de administração e menor penetração no sistema nervoso central. Deve-se evitar o uso como primeira escolha no tratamento de hipertensão arterial sistêmica, mas pode ser associado a diuréticos quando necessário. Não é recomendado para pacientes maiores de 60 anos, grávidas e aqueles que apresentam intervalo QT prolongado. Metoprolol também é cardioseletivo e restrito para a hipertensão arterial sistêmica nas grávidas, por oferecer menor risco fetal. Pode ser usado em associação com outros antihipertensivos quando necessário. O propanolol é beta-bloqueador não seletivo que foi mantido na Rename 2010 para tratamento de hipertensão arterial sistêmica em crianças. Solução oral de 1 mg por mililitro seria a formulação ideal, ainda não disponível no país até meados de 2010. Metildopa é um alfa-agonista com ação central que tem uso restrito para hipertensão arterial sistêmica na gravidez, mas parece prudente não empregar metildopa como antihipertensivo preferente para as grávidas, uma vez que a redução do risco de morte fetal não é menor que com outros fármacos e a incidência de efeitos adversos foi maior. As 5 principais classes de fármacos antihipertensivos, diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores de receptores da angiotensina 2 e beta-bloqueadores, demonstraram reduções significativas da pressão arterial comparadas com placebo, acompanhadas de diminuições consideráveis dos desfechos CV fatais e não fatais, benefício relacionado fundamentalmente com a redução da pressão arterial. Os beta-bloqueadores são úteis quando há certas condições clínicas específicas, pós-infarto agudo do miocárdio e angina do peito, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, para o controle da frequência cardíaca e em mulheres com potencial de engravidar.
Outras classes de fármacos, como alfa-bloqueadores, simpatolíticos de ação central, os antagonistas da aldosterona e vasodilatadores diretos, não foram amplamente estudadas em ensaios clínicos e associam-se com maior taxa de eventos adversos e devem ser usadas quando não há controle da pressão arterial em uso de combinações, utilizando-se as principais classes de fármacos já mencionadas. Para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, no estágio 1 de risco baixo, é iniciada a monoterapia com um fármaco. Esse fármaco pode ser um diurético, um bloqueador dos canais de cálcio, um inibidor da enzima conversora de angiotensina, um bloqueador dos receptores de angiotensina 2 ou um beta-bloqueador. Porém, quando a hipertensão alcança o estágio 1 com risco moderado e alto ou o estágio 2 e 3, é necessária a combinação de mais fármacos. Pode-se iniciar combinando um inibidor da enzima conversora de angiotensina com um diurético ou um bloqueador da receptores de angiotensina 2 com um bloqueador dos canais de cálcio, ou uma combinação de 3 fármacos, que pode ser um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou um bloqueador dos receptores de angiotensina 2 com um bloqueador de canais de cálcio e um diurético. Caso a meta ainda não seja alcançada, ainda é possível adicionar um quarto fármaco, que seria uma espironolactona, ou adição de mais fármacos caso a meta continue não sendo alcançada, que seria um beta-bloqueador, um simpatolítico central, um alfa-bloqueador ou vasodilatadores. Além do uso como quinto fármaco, os beta-bloqueadores devem ser indicados em condições específicas, tais como a insuficiência cardíaca após o infarto agudo do miocárdio, na angina, no controle da frequência cardíaca ou em mulheres jovens com potencial para engravidar. O esquema trazido nesse slide, ele traz as principais associações medicamentosas possíveis. Por exemplo, os diuréticos com os bloqueadores dos canais de cálcio, os inibidores da enzima conversora de angiotensina com os bloqueadores dos canais de cálcio. Mas o mais importante que é mostrado nesse esquema são que os bloqueadores dos receptores da angiotensina não devem ser usados juntos com os inibidores da enzima conversora de angiotensina. É muito importante a gente falar sobre o papel do SUS na hipertensão arterial sistêmica, porque como o tratamento dessa doença é um tratamento crônico, ele poderia ficar muito caro se não fosse o Sistema Único de Saúde disponibilizar os medicamentos. Os principais medicamentos estão disponíveis no SUS, como os bloqueadores de canais de cálcio, os diuréticos, como, por exemplo, a furosemida, a bumetanida, os inibidores de ECA, como a captoprila, a enalaprila, a fosinoprila, a ramiprila e a peridomprila. E os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, como a losartana, a valsartana, a irbesartana, a candesartana e a telmisartana. E até mesmo os medicamentos presentes na combinação de 5 fármacos, quando é necessário o quinto fármaco, Os beta-bloqueadores, os simpatolíticos de ação central, os alfa-bloqueadores, os vasodilatadores diretos e os inibidores diretos de renina estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Nesse slide, abordaremos os mecanismos de ação dos medicamentos para o alívio dos sintomas da hipertensão arterial sistêmica. Em primeiro lugar, temos os diuréticos. O mecanismo da ação antihipertensiva dos diuréticos relaciona-se inicialmente a seus efeitos natriuréticos, com a diminuição do volume circulante e do volume extracelular. Após 4 a 6 semanas, o volume circulante praticamente normaliza-se e ocorre redução da resistência vascular periférica. Os diuréticos reduzem a pressão arterial e diminuem a morbidade e a mortalidade por doenças cardiovasculares. Os bloqueadores dos canais de cálcio atuam bloqueando os canais de cálcio na membrana das células musculares lisas das arteríolas, reduzindo a disponibilidade de cálcio no interior das células e dificultando a contração muscular e, consequentemente, diminuindo a resistência vascular periférica por vasodilatação. Já os inibidores da enzima de conversão da angiotensina são medicamentos antihipertensivos eficazes que têm como ação principal a inibição da enzima conversora de angiotensina 1, responsável a um só tempo pela transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2, que é vasoconstritora, e pela redução da degradação da bradicinina, que é vasodilatadora.
São eficazes no tratamento da hipertensão arterial, reduzindo a morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares. Os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 2 antagonizam a ação da angiotensina 2 pelo bloqueio específico dos receptores AT1, responsáveis pelas ações próprias da angiotensina 2, que são vasoconstrição e estímulo da proliferação celular e da liberação de aldosterona. No tratamento da hipertensão arterial, especialmente em populações de alto risco cardiovascular ou com comorbidades, proporcionam a redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular e renal. Os beta-bloqueadores têm ações farmacológicas complexas. Eles promovem a diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de renina, com a readaptação dos barroreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Eles podem ser diferenciados em 3 categorias, de acordo com a seletividade para ligação aos receptores adrenérgicos. Em primeiro lugar, temos os beta-bloqueadores não seletivos. Eles bloqueiam tanto os receptores adrenérgicos beta-1, encontrados principalmente no miocárdio, quanto os beta-2, encontrados no músculo liso, nos pulmões, nos vasos sanguíneos e em outros órgãos. Exemplos são o propanolol, o nadolol e o pindolol, sendo que esse último apresenta atividade simpatomimética intrínseca, agindo como um agonista adrenérgico parcial e produzindo menos bradicardia. Em segundo lugar, temos os beta-bloqueadores cardioseletivos, que bloqueiam preferencialmente os receptores beta-1 adrenérgicos, e exemplos são o atenolol, o metoprolol, bisoprolol e nebivolol, sendo esse último o mais cardioseletivo. E em terceiro lugar, os com ação vasodilatadora, que manifesta-se por antagonismo ao receptor alfa-1 periférico, como o carvedilol, e por produção de óxido nítrico, como o nebivolol. Os medicamentos simpatolíticos de ação central agem por meio do estímulo dos receptores alfa-2 que estão envolvidos nos mecanismos simpatoinibitórios. Já os alfa-bloqueadores agem como antagonistas competitivos dos receptores alfa-1 pós-sinápticos, reduzindo a resistência vascular periférica sem mudanças no débito cardíaco. Vasodilatadores diretos. Os medicamentos dessa classe, ativos por via oral, são a hidralazina e o minoxidil. Eles atuam diretamente, relaxando a musculatura lisa arterial, levando à redução da resistência vascular periférica. E, por último, os inibidores diretos da renina. O alisquireno, único representante da classe disponível comercialmente, promove a inibição direta da ação da renina com a consequente diminuição da formação da angiotensina 2. Outras ações podem contribuir para a redução da pressão arterial e a proteção tissular, como a redução da atividade plasmática de renina, bloqueio do receptor celular próprio de renina e pró-renina e diminuição da síntese intracelular de angiotensina 2. Para dar início aí à parte das contraindicações, temos os diuréticos. Seus principais efeitos adversos são fraqueza, cãibra, hipovolemia, disfunção erétil, hipopotassemia. Além disso, o aumento do ácido úrico é muito comum, que pode precipitar a gota. Alguns deles não são indicados para mulheres grávidas em fase de amamentação, alterações renais graves, insuficiência hepática grave, quando os níveis de sódio e potássio estão muito baixos, casos de anúria, descompressão cardíaca grave, desidratação ou cirrose. Os bloqueadores de canais de cálcio, é muito importante que pacientes com bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, insuficiência cardíaca diastólica com disfunção sistólica, evitem o seu uso. É válido lembrar das dihidropiridinas, que não devem ser usadas para hipertensão, porque elas precipitam isquemia miocárdica, infarto, AVC e a morte. Temos também os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, a ECA. A tosse seca é extremamente comum ao seu uso, porque a ECA degrada a bradicinina, então se eu inibo a ECA, eu vou acabar tendo um acúmulo de bradicinina e vai resultar nessa tosse seca. É muito contraindicada em pacientes grávidas, pacientes com estenose bilateral de artéria renal, insuficiência renal aguda, hiperpotassemia e pressão arterial sistólica inferior a 80 mm de mercúrio. Passando para os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 2, é muito importante salientar que os efeitos adversos relacionados aos BRA são incomuns e temos o exantema raramente observado, pode também ir uma hipercalemia, mas coisas graves. A hipercalemia acontece especialmente na presença de insuficiência renal e vale lembrar também que os bloqueadores receptores AT1 são contraindicados na gravidez. Ao final temos os beta-bloqueadores. É muito comum que se tenha broncoespasmo, bradicardia,
bracardia, distúrbios da condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, depressão, astenia e disfunção sexual. Então são muitos efeitos aí relacionados aos beta-bloqueadores quando não são bem utilizados. Os beta-bloqueadores não são indicados, então, em pacientes com asma, DPOC e bloqueio atrioventricular. Também os pacientes com diabetes mal controlada devem evitar o seu uso pelo risco de hipoglicemia assintomática. No que se trata da contraindicação do simpaticolítico de ação central, temos a metildopa. Ela pode provocar algumas reações autoimunes, como febre, anemia hemolítica, galactorreia e disfunção hepática. Importante frisar que são reações decorrentes de ação central, então a gente vai ter sonolência, sedação, boca seca, fadiga, hipotensão postural e disfunção erétil. No caso dos alfa-bloqueadores, eles podem provocar uma hipotensão sintomática na primeira dose, além de incontinência urinária em mulheres, e também os pacientes tratados com doxazocina, eles têm um risco maior de incidência de insuficiência cardíaca. Para os vasodilatadores diretos, eles podem provocar uma retenção de sódio e água com aumento do volume circulante da taquicardia reflexa. O efeito colateral frequente no minoxidil é o hirsutismo. E da hidralazina a gente vai ter cefaleia, flushing, taquicardia reflexa e a reação lupus-like. Para finalizar, os inibidores diretos da renina, eles vão provocar rash cutâneo e diarreia em caso de doses elevadas. Seu uso é contraindicado na gravidez e em indivíduos com diabetes ou insuficiência renal moderada a grave. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.